Bom dia, time. Começou o dia, hoje é terça-feira de muito trabalho. Essa semana é fechamento de mês aqui no escritório, então é correria total. Inclusive, eu tô na correria de conseguir viabilidade, alvará. A gente tá abrindo uma filial em Alphaville e a galera acha que é só pagar o aluguel, o condomínio, ter gente lá para trabalhar, mas não é. Complicado e muito mais burocrático do que vocês imaginam. Então, a gente vai estar abrindo uma filial em Alphaville, São Paulo, Barueri. E em breve, vão acompanhando aí que vai ter mais notícias. Aproveita e já se inscreva no canal, compartilhe, comente. E vão acompanhando aí nosso dia a dia de muito trabalho, muita evolução e muita perseverança acima de tudo. Vambora! Bora, time! Carol preparou aí pra gente perguntas e respostas. Hoje o dia foi bem corrido, não consegui gravar nada no dia a dia, mas ela separou ali mais ou menos umas 20 perguntas, 30. Vamos responder aí pro pessoal. Vamos que vamos. Qual foi o momento em que você decidiu que não queria mais trabalhar para ninguém? Carol, não é fugindo da pergunta não, mas todo momento eu trabalho para alguém. Quando eu não estou entregando valor ao cliente, eu estou entregando valor às pessoas que trabalham junto comigo. Então, em nenhum momento eu decidi que eu iria deixar de trabalhar para alguém. Até porque isso é um princípio na minha vida. O trabalho na minha vida é um princípio. Então, eu preciso estar sempre trabalhando para alguém. Independente de subordinação ou não. Mas eu sempre vou estar servindo alguém. Ou é colaborador, ou é entregando valor para os clientes. Então, nunca vou deixar de ser funcionário. Serei um eterno funcionário. Vamos para a segunda. Você teve algum mentor ou alguma referência que mudou sua visão de negócios? Cara, eu acho que mentor, eu sempre busco mentores na história. A gente tem muitas pessoas boas hoje no mundo, pessoas inteligentes, pessoas que crescem na vida através de empresas, empreendendo, mas eu sempre busco mentores na história. Mentor number one, Jesus Cristo. Irmão, qualquer dúvida que você tiver, qualquer preocupação que você tiver, tenha certeza que na Bíblia vai estar a resposta. Então, meu mentor number one, Jesus Cristo. Graças a Deus. Qual foi o conselho que você recebeu e ignorou e que mais tarde você percebeu que devia ter seguido? Conselho que eu ignorei, assim, eu acredito que a gente não ignora conselho. E eu vou explicar o meu pensamento. Por exemplo, quando a gente é pequeno, a gente toma um esporro do pai e da mãe. A gente vai repreender aquilo dali. A gente vai falar, cara, não tá certo. A gente vai pro quarto, vai chorar, não vai aceitar aquele esporro. Mas, lá na frente, você vai acabar fazendo parecido. Igual seu pai fez com você. Igual sua mãe fez com você. Então, a gente nunca ignora. Acredito que a gente deixa guardado. Então, se eu bater um papo com um sócio aqui, tiver uma discussão, ou então alguém repreender alguma atitude minha, ou algo do tipo, eu vou bater de frente ali na hora, eles vão me repreender, ou então eu vou repreender eles, mas lá na frente a gente vai ver que fez sentido em alguma coisa. Então, se alguém te der um conselho e você repreender e não utilizar, você, infelizmente, está deixando uma carta na mesa. Então, guarda esse conselho, não vai utilizar ali naquele momento, mas depois, com certeza, igual o esporro da mãe, a gente lembra depois e a gente vê que valeu a pena. Qual é a sua parte favorita de ser um empreendedor? A minha parte favorita de ser um empreendedor? Cara, empreender é bom demais. Empreender a gente lida com pessoas, isso é muito bom, mas também é muito ruim, no sentido de frustrações, no sentido de discussões, no sentido de embate, mas a gente sempre tem que olhar pelo prisma positivo, de que os embates farão a gente pessoas melhores, né? A gente precisa chegar em algum lugar, então a gente precisa discutir os lugares que a gente vai chegar. Então, empreender para mim é muito positivo por isso. Por lidar com pessoas. Quando a gente lida com pessoas, quando a gente lida em comunidade, em grupo, em coletivo, a gente tende a chegar em lugares maiores. Então, empreender é você tirar algo do ponto A e ir para o ponto B. Só que ninguém quer tirar algo do ponto A e ir para o ponto B. A gente quer
que o ponto B seja algo exponencial. Então, para a gente chegar em algo exponencial, a gente precisa lidar em grupo, lidar em coletivo. E aí a gente chega longe e empreender é muito bom por isso. Quais livros te auxiliaram nessa sua caminhada? Então, tem um livro específico que se chama Mais Esperto do que o Diabo. Esse livro é muito bom porque ele não fala nada sobre o diabo que a gente conhece, né? Aquele capetinha. A gente conhece esse diabo, mas não é esse diabo. O diabo desse livro é a nossa mente. Então, no dia a dia, a gente vê, por exemplo, hábitos que a gente quer fazer e a gente não consegue cumprir esses hábitos. Por quê? Por conta da nossa mente. A nossa mente sabota a gente, a nossa mente quer conforto o tempo todo. E nem sempre o conforto é necessário. Às vezes, o trabalho é necessário. Então, esse livro moldou muito minha mente. Mais esperto do que o diabo. O diabo é a nossa mente. Então, hoje, por exemplo, hoje eu tinha vários motivos para não gravar nada. Vários. Estou cheio de problema, estou resolvendo o problema com a prefeitura. Como eu falei no início do vídeo, a gente está abrindo uma filial em Alphaville, São Paulo. Então, é burocrático, prefeitura é meio antiquadra, então demora, envia documento, é contrato social, numeração de CNPJ, muda isso daqui, muda aquilo outro. É difícil, é complicado, estou ali estressado o dia todo, estava ontem estressado o dia todo. E aí, os motivos que eu tinha de não gravar, ótimo, conforto, ia chegar em casa e ia falar, não, tudo bem que eu não gravei para o YouTube, mas não, estou fazendo um esforço, estou aqui gravando, respondendo perguntas, porque eu tenho uma visão do lugar de onde eu vou chegar e eu preciso ter disciplina. Por mais que eu tenha problemas no meu dia a dia, eu preciso ter disciplina. Então é por isso que eu estou aqui gravando e eu preciso vencer a minha mente. E terminando a pergunta, seja mais esperto do que o diabo, que é a sua mente. Em que momento você começou a se ver como um líder? Cara, é bem clichê, a galera fala que o líder é quem dá o exemplo arrasta, mas eu acho que o líder, de verdade, ele dá capacidade para as pessoas que vêm atrás poderem fazer. Então o líder, primeiramente, ele tem que dar capacidade. Então se hoje eu tenho uma empresa, eu tenho que dar capacidade para todos conseguirem performar da melhor forma possível. Se não tiver alguém performando, o líder tem que bater no peito e resolver o problema, porque ele precisa dar capacidade para a pessoa performar. Então, foi nesse momento que eu me vi como um líder. A partir do momento que eu comecei a dar capacidade das pessoas performarem, capacidade das pessoas ganharem dinheiro, fazerem boas comissões, aí eu vi que eu era um bom líder. A partir de mim, pessoas passaram a prosperar. A partir de mim, pessoas passaram a performar. Então, foi a partir desse momento. Como você lida com a comparação com outros negócios, maiores ou mais consolidados que o seu? Então, eu não gosto muito da comparação, não sou o cara de me comparar muito. Através de muitos estudos, a gente entende que a comparação ela é inevitável, a gente se compara, tá? Mas a comparação é muito ruim, porque a comparação ela não te leva a lugar algum. A comparação ela faz você tentar entender um outro negócio que não é o seu e você vai tentar extrair um resultado que não é o seu. Então não vale a pena. Então é muito mais fácil você olhar para o seu umbigo e tentar resolver os seus problemas. Então eu não curto muito, eu sei que é inevitável. A gente vai ver o amiguinho crescendo, ou então a gente vai ver um negócio maior do que o nosso. Geralmente, quando eu olho lugares, empresas, pessoas maiores, eu olho como espelho. Eu tento adquirir algum conhecimento e entender por que essa pessoa conseguiu. Se ela conseguiu, talvez eu consiga também. Então, essa questão da comparação é meio difícil. Quando eu vejo algo maior, empresas maiores, eu tenho inspiração, eu me inspiro nessas pessoas, eu me inspiro nessas empresas. Agora, quando são pessoas medianas, eu não costumo me comparar, até porque eu não sou um cara mediano, eu penso bem à frente, eu penso no longo prazo, então não costumo me comparar. Eu sei que é inevitável, ainda mais para o vendedor que está assistindo, o cara que está ali no back-office, no operacional, ele se compara, porque o coleguinha do lado está tendo resultado e ele não. Ele está buscando o tempo todo igual o coleguinha e ele não está tendo resultado.
é inevitável a comparação, mas a gente consegue manipular a nossa mente para entender que a gente precisa fazer por nós mesmos. Qual hábito ou rotina é inegociável para você se manter produtivo? Trabalho. O trabalho. Cara, eu acho que para que eu me mantenha positivo e, sabe, entusiasmado, eu preciso estar trabalhando. Então, às vezes, eu estou em casa de folga no sábado, eu vou arrumar alguma coisa para eu estar trabalhando, eu vou estar pesquisando alguma coisa, eu vou pensar em alguma coisa para eu gravar um vídeo, para eu gravar um conteúdo. Eu vou sempre estar tentando fazer alguma coisa porque o trabalho na minha vida, ele é algo muito positivo. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de estar aqui, ó, conversando com vocês, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de liderar. São coisas maravilhosas que só o trabalho te entrega. Então, eu amo trabalhar, então as coisas na minha vida sempre vieram através do trabalho. Então, o que não pode faltar no meu hábito é o trabalho. Minha esposa Camille, ela fala, tudo na sua vida você pode deixar para depois, né? Menos o trabalho. E é verdade. Hoje eu estou plantando, eu planto trabalho, Lá na frente eu sei que eu vou ter um resultado. Não sei qual é, mas eu vou ter um resultado. Você acredita que vendas é talento ou técnica? Por quê? Talento ou técnica e por quê? Cara, venda é técnica, é muito técnica, é muito talento, mas eu acredito muito mais do que a técnica e o talento é a vontade, é o entusiasmo. A gente precisa ter um entusiasmo. Eu preciso sair de casa 5 horas da manhã, sentar a bunda aqui na cadeira, trabalhar com entusiasmo, com vontade. Se não tiver vontade, se não tiver entusiasmo, irmão, não tem técnica, não tem nada que supere. Você pode ser o melhor locutor, o melhor comunicador. As pessoas não vão sentir o entusiasmo, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir passar a sua mensagem. Se comunicar significa você passar a sua mensagem. As pessoas acham que se comunicar é apenas estar aqui, ó, falando, olhando para a câmera, falando. Não. Se comunicar é você passar uma mensagem. Então, se você fala A e a pessoa entende A, você está se comunicando, você está sendo um belo comunicador. Agora, se a pessoa falar A e você falar A e a pessoa entende B, né? Você não está conseguindo comunicar direito, sua mensagem não está chegando. Então, comunicação. Comunicação, time. Qual é a crença limitante mais comum nos profissionais da mesma área que a sua e como você superou? Cara, crença limitante, escassez. Eu acho que isso é uma característica de muitos vendedores. Os vendedores, eles conseguem lidar com a escassez, só que isso é um perigo, porque existe escassez e existe abundância. Quando você se acostuma com a escassez, você sobrevive na escassez, você está dando uma mensagem para o mundo, você está emitindo uma frequência para o mundo. Quando você só resolve seus problemas na escassez, qual a mensagem que você manda para o mundo? Qual a frequência que você emite? O que o mundo entende? Que você é escasso. Então você sempre vai estar na escassez, você sempre vai se ver numa solução que você precisa vender mais para suprir os seus problemas. Então a crença limitante, Carol, escassez, que a maioria dos vendedores tem essa crença de escassez. Eles sempre vão estar no mínimo para poder fazer o seu máximo. Então, quando a gente vê de uma ótica diferente, a gente vê que nós somos abundantes, a gente emite uma outra frequência para o mundo, de abundância. Então, vou dar um exemplo. Se você espera chegar ao final do mês para conseguir vender, e você consegue, porque você está na escassez, você não está conseguindo, aí chega no final do mês, você vai e vende, bate uma comissão. Essa é a mensagem que tu manda para o mundo. Eu sou escasso, mas eu consigo. E aí o mundo te entrega escassez novamente para você se esforçar e conseguir de novo. Agora, a partir do momento que você é abundante, o seu pensamento é de ser aquilo dali, você é aquilo dali, você não vai esperar chegar ao final do mês. No início do mês você vai vender,
No meio do mês você vai vender e no final do mês você vai vender. Então a maior crença limitante de vendedores é a escassez. Não esteja na escassez. Pensa de forma abundante que a frequência que você vai emitir para o mundo vai ser uma frequência diferente. Como você lida com objeções de preço sem desvalorizar o seu serviço? Essa daí é bem comum, né? Objeção de preço. Eu acho que, consequentemente, quando o seu trabalho ele tem um valor agregado, você não discute muito o preço. Mas eu costumo dizer o seguinte, antes de você discutir preço com o seu cliente, você precisa ter valor no seu negócio. Porém, tem algo diferente. Você precisa ter um valor específico que o seu concorrente não tem. Esse é o ponto. Porque quando o cara vai discutir preço com você, ele vai falar, não, Antônio, 10 mil não está muito legal não, 7 mil ficaria bom, 6 mil ficaria bom. É bem clichê você falar, não, é que o meu serviço, eu vou te entregar esse valor, eu vou te entregar esse valor, eu vou te entregar esse valor, mas o seu concorrente está entregando o mesmo valor. Quando o seu concorrente ele entrega o mesmo valor que você, o seu cliente ele consegue discutir preço. Então, se eu quero uma ração para o meu cachorro de uma marca A e eu chego na outra loja de rações e eu quero a mesma ração A e tiver um preço diferente, maior, eu vou buscar um concorrente, porque é o mesmo valor que entrega. Agora, a partir do momento que o seu negócio tem um valor diferente, aí é diferente. Aí você consegue tangibilizar para o seu cliente. Ele consegue olhar e falar, cara, realmente, isso daqui não tem no concorrente. O concorrente não vai me entregar isso. Então o Antônio ele consegue me entregar isso. É algo diferente. E aí você consegue demonstrar o valor que você tem para o seu cliente e, obviamente, que ele não discuta preço e pague o que você está pedindo. Como você adapta o seu estilo de comunicação dependendo do perfil do cliente? Ou seja, como você faz aquele rapport? Então, eu costumo e acho. Eu acho que primeiro o vendedor ele vai se comunicar do jeito que ele é. Então, se o cara for um cara mais entusiasmado, ele vai ser entusiasmado na ligação, na reunião. Se ele for um cara emocional, ele vai ser bem emocional na ligação, na reunião. Se ele for um cara formal, ele vai ser bem discreto na reunião e talvez ele consiga algo positivo disso, né? Então, quais são as melhores técnicas? As melhores técnicas é você se adaptar ao seu cliente. Então, se o seu cliente ele veste terno, vista um terno e vá para a reunião com ele. Se seu cliente te chamou para um almoço e ele está indo de chinelo, ou então você não sabe, pergunte a ele. Vai se vestir como? Está indo de chinelo? Vá de chinelo também. Isso é uma ótima técnica. Mas, acima de tudo, em cima da técnica, a gente quer ter técnica para vender igual no início. O que é melhor, técnica ou outra coisa? Eu acho que a melhor coisa é o entusiasmo, a vontade. Então, eu sempre fui um cara emocional nas vendas. Eu sempre gostei de, cara, apertar o cliente até onde dava e conversava e ligava e jogava ele contra o problema dele. Eu sempre fui esse cara, entusiasmado, com vontade, emocional. Sempre deu muito certo, sempre. Nem sempre eu vestia terno igual o meu cliente, nem sempre eu botava um chapéu de cowboy igual o meu cliente, mas eu sempre ia no emocional, com entusiasmo, com vontade. Eu sempre conseguia. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que vai de vendedor para vendedor, né? Caso sejam empresários, vai de empresário para empresário. Empresário também faz negócio, não é só vendedor que vende e compra. Empresário faz M&A, aquisição de empresas, então é necessário. Em alguns momentos vai ser necessário você se vestir igual o cara que você quer comprar, ou então igual o cara que você quer vender. Em outros momentos vai ser necessário você ser mais emocional, mais rígido. Depende muito. Qual dica você daria para quem está se preparando financeiramente para abrir o próprio negócio? Então, a pessoa que ela está querendo abrir o seu próprio negócio, isso é muito positivo.
Mas antes de você tentar abrir o seu negócio, você tem que tentar, primeiramente, entregar valor onde você está. Então não adianta você tentar buscar ter o seu negócio, por mais que você tenha dinheiro no bolso para abrir o seu próprio negócio. Vou te dar um exemplo. Você abre uma loja de roupas. Primeiro ponto, você pode ter dinheiro para abrir uma loja de roupas. Mas qual a sua capacidade técnica de vender roupas? Se pergunte, você já vendeu roupas antes? Vou abrir uma farmácia porque eu tenho dinheiro. Você entende de remédio? Então, o primeiro ponto é você ter capacidade técnica de empreender com aquilo dali que você escolheu. Não adianta ter dinheiro, tem que ter conhecimento técnico. Porque senão, você vai empreender, você vai dar esse passo maior do que a sua perna, você não vai ter técnica para gerir, você não vai ter técnica administrativa para consolidar o negócio, você não vai conseguir gerir as pessoas porque você vai estar atarefado administrativamente e aí você vai perder uma coisa, o dinheiro que você juntou. Como você se vê daqui a 5 anos? Então, daqui a 5 anos, Carol, eu me vejo muito maior do que eu sou hoje. Então, daqui a 5 anos, eu não só vejo o Antônio Ignácio grande no mercado, mas eu acho que minhas empresas se tornarão empresas gigantescas. E eu sempre digo que eu estou em constante treinamento. Por que eu digo que eu estou em treinamento? Porque a todo dia eu estou melhorando alguma coisa, todo dia eu estou incluindo um hábito novo na minha vida, todo dia eu estou buscando algo melhor na minha vida. Então, daqui a 5 anos eu tenho certeza que eu estarei em lugares melhores, lugares maiores. Consequentemente, minha família. Eu acho que é bem clichê você falar que seu propósito é ajudar pessoas. A gente escuta muito isso aí na internet. Meu propósito é ajudar pessoas. Meu amigo, a única pessoa que tem capacidade de se ajudar é ela mesma. Meu propósito de vida, ele está aqui guardado no meu coração. Meu propósito de vida é muito claro na minha vida. E eu tenho certeza que através desse propósito eu vou realizar muitas coisas. E com certeza, através desse propósito, daqui a 5 anos, me vejo pai, quero ser pai. Então, daqui a 5 anos, hoje eu tenho 26 anos, vou fazer 27, sou novo, vou fazer dia 26 de setembro eu vou fazer 27 anos. E daqui a 5 anos vou estar com 31, 32 anos. Com certeza quero ser pai já. E isso daí é um sonho na minha vida. Eu ser pai, não quero ser pai de 1, de 2, quero ser pai de um time de futebol, mas acredito que com o trabalho, com a dedicação do nosso dia a dia, a gente consegue chegar nos nossos objetivos. E daqui a 5 anos, não só o Antônio vai estar grande, minhas empresas estarão grandes, minha família vai estar numa condição muito melhor do que já esteve em algum momento. Então, a gente está em constante aprendizado. Quando a gente se coloca no lugar de aprendiz, a gente cresce. Quando a gente se coloca num lugar de soberba, a gente desce. Então, se você já pensou em desistir em algum momento na sua vida porque você se viu em situações que pessoas estavam em situações melhores do que você, olhe para o seu umbigo, faça melhor a cada dia do que você já foi um dia, que com certeza você vai chegar no seu objetivo. E para concluir, se inscreva no canal. Todo dia aqui, basicamente, a gente está publicando vídeos do meu dia a dia, conteúdos como esse, lo-fi. Então, hoje eu não tive muito tempo, mas parei, gravei, me dediquei e todo dia eu estou aqui para me dedicar cada vez mais. Obrigado, Carol. Vamos que vamos e até amanhã. Foco, time!